Teorema da superposição. No primeiro exercício, ele dá esse circuito para gente, que tem duas fontes de tensão e uma sucessão de resistores. O exercício está falando o seguinte, para a gente calcular as tensões nos resistores 2 e 4 pelo método da superposição, e para utilizar duas casas decimais após a vírgula, né, para efeito do cálculo. Então, bom, para ser o teorema da superposição, como a gente já tinha falado naquele dia lá, no dia 7, tem que ter, no mínimo, duas fontes, independente se for fonte de tensão ou fonte de corrente. Para ser o superposição, tem que ter, no mínimo, duas fontes, certo? Pode ter uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, duas fontes de tensão, duas fontes de corrente. Então, pode, no mínimo, duas. Aqui no caso, no circuito 1, ele deu uma fonte de 100 volts, uma fonte E1, e uma fonte E2 de 45 volts. E está pedindo para a gente calcular, né, as tensões nos resistores 2 e nos resistores 4. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, eu tinha escrito aqui usando E1, porque no teorema da superposição, a gente vai resolver ele de acordo com o número de fontes que tem nesse circuito. No caso, aqui a gente tem duas fontes. Então, a gente vai resolver duas vezes esse mesmo circuito, cada vez usando uma fonte. Então, aqui eu escolhi começar usando a fonte E1, que é a fonte de 100 volts. Então, para isso, eu vou copiar esse circuito aqui e vou começar a calcular, só que usando, né, a fonte de 100 volts. Só que eu tenho que excluir uma fonte. Então, eu tenho que excluir essa fonte de 45 volts aqui. Só que no lugar dela, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou substituir por um fio, por um curto-circuito, ou vou substituir por um terminal aberto? Essa fonte E2 aqui que eu estou mostrando. Por um terminal aberto. E o Francisco? O que você acha, Francisco? Francisco, sem microfone. Né? É. Tá, mas quando a gente tem fontes de tensão, a gente, no lugar dela, né, quando a gente for substituir, a gente substitui por um curto-circuito. Aí, quando for fonte de corrente, a gente vai substituir por um terminal aberto. Então, como aqui é uma fonte de tensão, a gente vai pegar aqui e substituir por um condutor, né, um curto-circuito aqui mesmo. Beleza, ficou ali um curto-circuitei ali onde estava a fonte. Então, agora eu posso começar a resolver esse circuito, porque eu só tenho uma fonte, certo? Então, a primeira coisa, né, que a gente faz é excluir uma das fontes, né? Pegar a fonte que a gente vai usar e excluir as outras. O segundo seria começar a simplificar o circuito, né? O segundo passo. Então, dá pra gente simplificar alguma coisa aqui nesse circuito? O R2 e o R4? O R2 e o R4? Por quê? Você acha que é o R2 e o R4? Ah, eu não lembro se é em sério ou paralelo. Para ficar mais fácil de ver, vamos fazer a analogia das correntes que está saindo da fonte. Então, aqui, né, como a fonte está de terminal positivo virado para cá, então a corrente, né, sai do lado positivo da fonte, então ela vai sair daqui, certo? Aí ela sai da fonte aqui e desce e passa pelo R1. Aí chega aqui no R1, ela continua. Então, ela vem para cá, chega aqui nesse nó. Nesse nó é o momento que ela se divide. Então, parte da corrente vai continuar e parte dessa corrente que saiu da fonte vai subir. Então, vai subir para o R2. Então, ó, a mesma corrente que passa pelo R3 vai passar pelo R4, certo? Então, ó, R3 e R4, mesma corrente. Aí, essa corrente aqui, ó, que subiu e continuou, elas vão se encontrar de novo aqui nesse nó. Eu tô mostrando aqui. Aí aqui elas se juntam e voltam para a fonte. A soma delas é a corrente total. Então, aí eu pergunto, de novo, o que dá para a gente explicar? O que está em série e o que está em paralelo? Tem alguma coisa de série?
Ainda mais. Qual que é a característica dos resistores em série? Tipo, para ele estar em série. Para dois resistores estarem em série, o que eles têm que ter? A mesma corrente passando sobre ele, certo? Uhum. A corrente que passa em um é a mesma corrente que passa em outro. E para eles estarem em paralelo, eles não pode ter nada entre os seus terminais que consuma, digamos assim, tensão, certo? Então, igual aqui, ó. Você falou que o R2 e o R4 estavam em paralelo, certo? Mas se a gente for observar, se eu chamar esse ponto aqui em cima, ó, de ponto A, opa, tá um pouco grande. Mas se eu chamar esse ponto de ponto A, concorda aqui que eu posso chamar de ponto A também? Porque não Sim. tem nada aqui para consumir tensão, então a tensão nesse ponto aqui é a mesma tensão nesse ponto. Já não posso dizer a mesma coisa aqui, ó, porque tem o resistor R4 tá no meio. Então aqui vai ter uma tensão diferente de A. Eu vou chamar de B. Aí, analisando esse outro nó aqui, esse nó aqui que eu estou mostrando. Entre ele e o ponto B, tem um R3. Então, eu também não posso afirmar que a tensão nesse ponto B é a mesma tensão nesse ponto aqui, porque tem um resistor ali consumindo. Então, eu vou chamar aqui de ponto C. Então, não tem como o R2 estar em paralelo com o R4. Mas tem como... Opa, alguém está pedindo para entrar. Mas tem como o resistor R3 e o resistor R4 estarem em série. Você concorda, Anderson? Sim, porque dividir a mesma corrente. Isso, a mesma corrente passa em um, a corrente passa em um, a mesma corrente vai passar no outro. Então, eu vou destacar esses dois aqui e vou escrever que eles estão em série. Beleza. Então, dá pra gente já fazer a associação, né? Tipo, o equivalente desses dois. Como é o R3 e o R4, eu vou chamar o equivalente de R34, beleza? Ficar mais fácil de visualizar depois. Tá bom. Então, o R34 é a soma do R3 com o R4. Por quê a soma? Porque eles estão em série. Então tá, R34, R3 mais R4. Quanto que vale o R3? 50 ohms. 50. E o R4? 1. E quanto que dá a soma, né, o equivalente? 51. 51. Então, o resistor equivalente desses dois aqui é um único de 51. Então, aqui. Agora eu vou pegar esse mesmo circuito e vou substituir, né, em vez de dois resistores, por um único de 51. Então, eu vou pegar aqui, ó. Copiar e colar. Eu vou excluir esse aqui de baixo. Vou deixar só o de cima. Aí eu cheguei um pouco atrasada, mas essa é qual lista? Essa aqui é a prova. Ah, tá. É a questão 1 da Ok. prova. Olha aqui, ó. Tá bom. Aqui, no caso, eu escolhi deixar esse resistor aqui. Esse resistor é o R34, que vale 51. Então, vou colocar aqui. E agora? Tem mais alguma coisa aqui que a gente consegue simplificar? Tipo, você tá O entendendo? R2 R1, Oi? O R2 R1, e o R2. R1? R2, R1. E o que você ia falar, Isabela? É a mesma coisa. Tá, então esse daqui e esse daqui vocês estão falando. Sim. Mas, tá, então, por quê? Eles estão em série ou paralelo? Paralelo.
Então não dá? Eles não estão Pera. nem em série nem em paralelo. O R1 Por e o quê? R2. Porque para ele estar em série, a corrente que passa em um tem que passar no outro, a mesma corrente. Como a gente viu aqui, ó, a corrente ela vai sair da fonte, passa pelo R1, a mesma corrente total do circuito, né, que saiu da fonte, aí chega aqui nesse nó. Na hora que ela chega nesse nó, ela vai se dividir. Então, parte sobe, parte continua. Então, já não tem como falar que eles estão em série, porque não é o mesmo valor de corrente que vai passar. A corrente no R1 é maior do que a corrente no R2. Por quê? Porque chega aqui no nó, ela vai dividir. Parte vai para o R2 e parte para o R34. E não estão em paralelo, por quê? Igual que a gente chamou aqui em cima, de ponto A, aí aqui embaixo de ponto C. Então, eu concordo. Vocês concordam que aqui também é ponto C? Nessa parte aqui? Uhum. Sim. Beleza. Mas aqui em cima não é ponto A. Porque tem a fonte no meio. Então, como eu chamei aqui de B, eu vou chamar aqui de ponto D. Então, a fonte, esse resistor aqui, R1, está entre D e C. O resistor R2 está entre A e C. Então, eles não estão em paralelo e nem estão em série. Porém, se você ver aqui, ó, esse resistor R2 está entre A e C. Aqui embaixo, né, tudo vai ser C. Aqui estava B por quê? Porque esse resistor estava aqui no meio. Mas como agora eu fiz o equivalente, aqui embaixo ficou tudo C. Beleza? Ah, então dá pra fazer o R2 com o R34? Isso, o R2 e R34, que eles vão estar em paralelo. Esses dois aqui. Paralelo. Vamos escrever aqui. Então, esses dois em paralelo. Certo? Agora a gente faz o cálculo, né, para descobrir quanto que vale, né, qual resistor equivalente que substitui esses dois. Então, para a gente calcular, no caso aqui, R2 e R34, para ficar fácil também de ver, eu vou chamar de R234, que é, como que se trata de dois resistores em paralelo, então eu posso calcular o equivalente usando a multiplicação dividido pela soma. Então, como vai ficar? Vai ficar o R2 vezes o R34, tudo isso dividido pela soma do R2 com o R34. Então, o R2 ele vale 10. Multiplica pelo valor do R34, que é 51, divide o R2, né, 10, mais 51. 10 vezes 51, 510, certo? Sim, E 10 vezes 51, 60. 61. Isso aqui dá quanto? Alguém tá com a calculadora fácil aí? Eu vou ver. Beleza. Vai dar 8,36. 8,36. No caso aqui é 1, porque se trata de resistência. Então aqui ficou uma resistência equivalente de 8,36 ohms para substituir esses dois resistores aqui. Então, agora eu pego de novo esse mesmo circuito. Para substituir esse resistor. Então, ó, eu pago toda essa parte aqui, ó, porque eu vou substituir por um único resistor. Então, aqui. Esse resistor aqui é o R234. 8,36 ohms. Beleza. E agora? Dá para simplificar alguma coisa? Dá pra simplificar o R1 com R234? Isso. Ou Eles não? são estéreo paralelo. Agora é em série, não é? Aham. Isso aí.
Que a corrente, ó, que vai passar por um é a mesma que vai passar por outro. A corrente vai ficar na mesma malha. Então segue. Beleza. Segue. Então, né, vamos calcular. Eu vou chamar aqui de R equivalente, porque vai ser um único resistor que vai substituir todos do circuito, né? Então, esse sim vai ser o resistor equivalente do circuito, que é a soma do R1 com o R234. Então, quanto é o R1? Ele é de 6. O R234, que a gente acabou de calcular, 8,36. Então, quanto que dá essa soma? 14,36? Com isso aqui. Isso aí. Beleza. Aí, agora, né, vai ser substituído tudo isso daqui, tudo isso aqui não, só esses dois, por um único resistor, que é o de 14,36, que a gente acabou de calcular. Então, ó, vou apagar esse aqui, ó. E só pra ficar bonitinho. Beleza. Quanto é esse único resistor aqui mesmo, que a gente vai substituir? 14,36. Aqui, o R equivalente a 14,36. Beleza. Então, o que dá para a gente calcular agora, sabendo a resistência equivalente do circuito e tendo a informação do valor da tensão do circuito, da fonte de tensão? Dá para a gente calcular alguma coisa, sabendo tensão e resistência? Dá, calma. Dá pra calcular, você deixa eu lembrar o que é. Corrente? Exatamente, corrente. Então, aqui no caso, a corrente que vai ser calculada é a corrente total do circuito, que vai ser a tensão total dividido pela resistência equivalente. Então, corrente total. Qual que é a tensão total? É a tensão que está sendo 100, não é? a tensão fornecida pelo circuito é de 100. E a resistência, né, que a gente calculou, de 14,36. Isso dá 6,96. 6,96 o quê? Unidade de medida. Ampere? Amperes. Isso. Amperes. Então, esse aqui o valor da corrente total. Bom, mas o que o exercício pediu mesmo? Vamos voltar lá. Ele pediu a tensão no resistor 2 e tensão no resistor 4. Então, vamos voltar. A gente já descobriu o valor da corrente total. Agora a gente vai voltar um pouco no circuito para ver se tem como calcular o valor dessas tensões. Bom, qual resistor aqui que está envolvendo o resistor 2 e o resistor 4? Esse daqui, ó. Esse R234 está envolvendo o resistor 2 e o resistor 4. Beleza. E antes? Esse resistor 234 aqui, ele surgiu do paralelo de R2 com R34. Bom, uma das incógnitas é V2. Então a gente aqui, ó, por acaso, sabe o valor da tensão que tem nesse resistor 234? A gente sabe o valor da tensão que está sendo dissipada nele? É a metade? Foi? É a metade? Não, não sei, com certeza. Não.
a gente... Bom, aqui estão todos em série. A gente sabe a corrente total? É 100. A corrente. A fonte Ah, é 100. tá, corrente. É, Corrente é 6,96. isso. Então, está sendo, digamos que fornecido, né, 6,96 amperes para o circuito. Então, ó, vai estar 6,96 perambulando por essa malha. E esse mesmo 6,96 aqui não vai passar por esse resistor aqui, de 234? Vai, né? Sim. Então, o que dá pra gente calcular aqui? O valor da tensão que vai ser dissipada nesse resistor equivalente do resistor 2, resistor 3 e resistor 4. Vocês vão ver o porquê disso no próximo passo. Tá? Por que a gente vai calcular a tensão nesse resistor? Ó, mas primeiro vamos calcular aqui, que é a tensão no resistor 2, 3, 4 é igual. V é igual a R vezes I. Então, é o R 2, 3, 4 vezes I 2, 3, 4. Que no caso é I total. Então aqui, ó, é igual. Qual que é a resistência? 8,36, certo? Sim. E a corrente é a mesma do circuito. Então a corrente total do circuito é a corrente que vai passar por esse resistor, que é de 6,96. Então, quanto que dá essa multiplicação aqui? Calma aí. Dá 50 e alguma coisa. Dá 58,18. 58,18 volts. Então, a tensão nesse resistor aqui é de 58,18 volts. Beleza. Agora a gente volta, né, um passo anterior a esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente fez, né, para calcular. Eu só coloquei aqui para baixo para ficar uma ordem, né, do que está sendo feito. Então, o que a gente fez antes de fazer isso daqui? A gente calculou o paralelo do R2 com R34. Beleza. Bom, se é paralelo, o que é igual? Tensão, corrente, o quê? Não sei. Quando tem dois resistores em paralelo, que no caso aqui é o R2 e o R34. Eu fiz o equivalente deles, que foi o R234. Beleza, mas... Bom, paralelo. Tem Corrente. alguma coisa que vai ser igual. Ó, Atenção. os pontos. Isso, a tensão. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a tensão nesse resistor R2 é a mesma tensão nesse resistor 34 aqui, 3 e 4. E deles, né, eu fiz um único resistor. Então, se eu, né, for desmembrar isso, eu posso afirmar que a tensão que eu achei, que eu acabei de calcular aqui embaixo, ó, nesse R234 de 58,18 volts, é a mesma tensão no R2 e também é a mesma tensão no R34. Certo? Por quê? Porque isso daqui estava em paralelo, esses dois aqui. Se estava em paralelo, a tensão é a mesma. Beleza? Alguma dúvida? Ficou meio difícil de entender Não, essa eu parte? entendi muito bem. Entendeu? Ah, que bom. Então, eu vou pegar esse aqui, né, de novo aqui. Ou não precisa? Então, vou colar aqui embaixo. Então, como o V234 é 58,18 volts, eu vou colocar aqui que 58,18 volts é igual. Não, vou colocar isso. V234 é igual a V2, que é igual a V34. Beleza. Por quê? Porque V2 e V34 estavam em paralelo. Então, atenção nesses três aqui, ó, como estavam esses dois aqui em paralelo, e a gente calculou a tensão no 2, 3, 4, é a mesma tensão. Beleza. Agora, como a gente já sabe a tensão no resistor R2, V2 é igual a 58,18 volts. Qual foi mesmo uma das coisas que o exercício pediu? Não foi a tensão no resistor 2? Ó, calcule a tensão no resistor 2.
2 e 4, né? A gente achou no resistor 2. Beleza. Esse aqui, 58,18. Agora falta descobrir a tensão no resistor 4. Bom, eu sei que no resistor 34, que é o equivalente do resistor 3 e 4 que eles estavam em série, olha, vou voltar aqui. Ó, resistor 3 e resistor 4 estavam em série. Aí deles, a gente fez um equivalente, que é o 34. Beleza, então a gente sabe a tensão no resistor 34, certo? Que é 58,18. Tá aqui. Então, eu sei a resistência dele, que é 51, e eu também sei a tensão, que é 58,18. Aí a Isabela tinha me falado que, se a gente sabendo essas duas coisas, a gente pode calcular a corrente. Então, eu vou calcular aqui agora a corrente que vai passar pelo resistor 34. Por quê? Porque se eu descobrir a corrente que vai passar pelo resistor 34, como eles estavam em série, a corrente deles vão ser a mesma corrente. Então, vai passar uma corrente, um valor de corrente aqui no resistor 3, um outro valor aqui no resistor, o mesmo valor, perdão, no resistor 4. Então, se eu descobrir a corrente que vai passar pelo resistor 4, eu consigo calcular a tensão, porque eu já tenho resistência. Então, para isso, a gente vai calcular a corrente no 34. Então, aqui, a corrente do resistor 34 é igual. E é igual a V sobre R. Né? Então, é V 34 dividido pelo resistor 34. E 34 é igual. Qual que é a tensão mesmo? Nesse resistor 34? 58. Isso, 58,18. Dividido pela resistência, que é 51. Beleza. Então aqui, ó. O resultado dessa divisão aqui dá quanto? Vai dar 1,14. Beleza, 1,14 amperes. Então, a corrente que vai passar por esse resistor aqui, ó, que eu vou até colocar ali no desenho, é de 1,14 amperes. Então aqui, 1,14 amperes nesse resistor. Beleza, aí agora a gente volta aqui nessa parte. Eu vou copiar isso aqui, ó, colocar lá para baixo, porque nos teoremas, né, a gente vai voltando tudo em circuito. Então, aqui o R4, né, que vale 1. O R3, que é 50. Beleza. Bom, se eu sei, ó, observa que a corrente, ó, que vai vir para esse nó aqui, é uma de 1,14. Ó, tá vindo 1,14 aqui para essa outra malha, beleza? Então, se tá vindo 1,14 para essa malha aqui, então vai ser a mesma corrente que vai passar pelo resistor 3 e resistor 4. Então aqui também vai passar uma corrente de 1,14 amperes. Certo? Sim. Beleza. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui 1,14. Bom, o que a gente quer saber? Z4, que é o que o exercício está pedindo. Então aqui a gente sabe a corrente 4, que vai ser 1,14. Vou colocar no cá. 1,14 amperes, que está subindo para o resistor 4. Então, a gente sabe a resistência e a gente sabe a corrente. Então a gente pode calcular a tensão 4. Que V igual o R4 vezes o I4. O R, ele vale 1 multiplicado pela corrente, que a gente calculou, que é de 1,14. Isso aqui dá quanto? Para atenção. 1,14 volts. Então, ele pediu pra gente, né, para calcular a tensão 2 e a tensão 4. A gente calculou a tensão 2, que deu 58,18. E agora a gente calculou a tensão 4, que vale 1,14 volts. Então, usando a primeira fonte de tensão, é esse resultado aqui que a gente tem. Usando E1, o
o V2 vale 58,18 e o V4 vale 1,14. Então eu vou pegar esse aqui e colocar aqui embaixo, um do lado do outro. E agora a gente vai usar a outra fonte, porque lá aqui, ó, são duas fontes de tensão. A gente excluiu a segunda e usou a primeira. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai excluir a primeira e usar a segunda fonte, no caso E2. Então, aqui, circuito no começo. Né? Bom, como tem que usar apenas uma fonte, né? Então eu tenho que excluir a outra. Como eu já tinha excluído E2, agora eu vou usar E2 e excluir o E1. E eu substituo pelo que mesmo? É curto, é terminal aberto, é o quê? Curto. Curto. Então, toda vez que tiver uma fonte de tensão, eu vou substituir por um curto-circuito. Toda vez que tiver uma fonte de corrente, eu vou substituir por um terminal aberto. Certo? Bom, e aqui eu já posso começar, né? O primeiro passo seria excluir uma das fontes e substituir a fonte, né, que excluiu. E o segundo passo seria começar a simplificação do circuito. Bom, olhando o circuito do jeito que está aqui agora, eu posso simplificar aqui duas coisas. Alguém fala aí uma dessas? Que eu posso simplificar? A resistência. Oi? Resistência, não é? Isso, mas quais resistores? O R4 e o R3 O R4 e o R3, por quê? estão em série. Isso. Mais alguma coisa aqui que eu posso simplificar? Eu não sei se o R2 tá com a mesma corrente. Ó, eu vou colocar aqui, dar nome para os pontos, né? Para os nós. Então eu vou chamar aqui, né, de nó A. Aqui em cima tudo aqui, né, vai ser nó A. E aqui, como tem a fonte de tensão, já não pode ser A. Então eu vou chamar de outro, que é o B. Aí aqui eu tenho um resistor, no caso o R4. Certo? Então ele está atrapalhando aqui. Vai ter uma tensão dissipada nesse resistor. Então eu não posso chamar de B também. Vou chamar de outra coisa que é C. Só que entre esse ponto C e esse ponto aqui, tem um resistor R3. Então também não pode chamar de C. Não pode chamar de A nem de B, porque já usei. Então, chamar de B. Aqui ó, não tem nada para consumir tensão. Então, pode dizer que o potencial vai ser o mesmo. Então aqui, A e D, A e D. E agora? Dá para simplificar? Tem algo O R1, sim, tá em paralelo. O R1 e R2 em paralelo. Por quê? A tensão é a mesma. Estão entre os mesmos potenciais. Beleza. Agora eu vou, né, calcular o equivalente de cada um disso que a gente falou, né, que pode simplificar. Vou começar aqui pelo que está em série. Beleza. Então, qual que é a fórmula mesmo para a gente calcular em série? Como é o R1, o R3 e o R4, vou chamar de R34. E aí a soma, multiplicação pela soma, o inverso é o quê? Quando está em série. Oi? Não sei. Quando o resistor está Soma. em série? Soma, isso. Então, como é o R3 e o R4, vai ser a soma, né, do R3 com o R4. Então, R34, quanto vale o R3? 50. 50. E o R4 vale 1. Então, o equivalente aqui do R34 vai dar 51. Bom, beleza, eu vou destacar aqui de azul, né, porque eu tinha circulado de azul. R34, 51. Bom, beleza. E agora, vamos fazer o equivalente do paralelo, né? Paralelismo do R1 com o R2. Então, como aqui é o R1 e R2, chamar de R12. Então, como só tem dois resistores,
eu vou poder fazer a multiplicação pela soma. Se eu tivesse mais de 2 resistores, já não poderia fazer isso. Ou faria a multiplicação pela soma de um, e depois a multiplicação pela soma desse com o outro, ou faria 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, então só posso fazer multiplicação pela soma quando tem 2 resistores. Então aqui no caso eu tenho, né, R1 e R2, então posso fazer R1 vezes R2. Dividido, né, pela soma, que é o R1, mais o R2. O R1 é de quanto? 60. 6. Ah, tá. Ah, tá. Pensei que era uma explicação, desculpa. 6 e Aí, 10. depois vai dar 60. Então, mas aqui o R2, né, é 10. Aí dividido pela soma, que é 6 mais 10. Agora que vai dar o 60 que a Isabela falou. 6 vezes 10, 60. Dividido por 6 mais 10, 16. E isso, É 3,75. 3,75. 3,75, como se trata de resistência, é o ohm. Ohm. Então, eu vou destacar aqui de verde, porque eu tinha circulado ali de verde. Beleza. Eu descobri esses dois equivalentes aqui. Agora eu vou pegar o circuito e transformar em um único circuito. Não, mentira. Eu vou em um único resistor. Então aqui, ó. Essa aqui eu tinha excluído, né? Aí... Esse aqui eu fiz o equivalente. Esse aqui eu vou excluir. Esse aqui também eu fiz o equivalente. Então vou excluir um deles. Entenderam por quê que eu excluí 2 resistores agora? Sim. Aqui não vai ser mais R2. E aqui não vai ser mais R3. Aqui agora vai ser o R34. Aqui, né? R34. Que é de 51. 51. 51 ohm. Beleza. E aqui, né? Vai ser o R12. Quanto mesmo? 3,75. Beleza. 3,75 ohm. Bom, agora eu pergunto de novo. Dá pra simplificar alguma coisa? Simplificar, Sim, não sei. Dá? eu acho que dá Será? pra simplificar o R34 e o R12. Isso porque... Sabem dizer por quê? Estão com a mesma corrente, na mesma malha? Mesma corrente. Ó, vai sair uma corrente, no caso o polo positivo da fonte está virado para a direita, né? Então a corrente sai da esquerda para a direita, aí ela vai descer, né? Chega aqui nesse nó, ela vai descer. Ela vai ficar circulando só por dentro dessa malha aqui mesmo, né? Então, a mesma corrente que vai passar por um, vai passar pelo outro. Então, como o Anderson disse, né? Tá em série, que a corrente passa por um, é a mesma corrente que vai passar pelo outro. Então, aqui vou fazer novamente o equivalente desses dois aqui. No caso, como está em série, é a soma. Então, como eu tenho resistores em série, eu vou chamar de R equivalente porque vai ser o resistor único do circuito. Então vai ser um R equivalente de R12, né? R12 mais R34. E isso daqui, R equivalente, é igual ao R12, 3,75. A gente calculou. Mais o R34, 51. Quanto que dá 3,75 mais 51? Fala aí. 54,75. 54,75. Aí é o que agora? Tipo, a unidade de medida da resistência. Ohm. Bom. Isso. Então, ó. Aqui, de vermelho, 54,75 ohm. Aí agora sim, né? Só que eu vou pegar isso aqui e fazer um único equivalente. Né? Um único resistor equivalente do circuito. Não precisa fazer, mas só para ver
né, o equivalente, o único resistor, de 54,75. Então, eu vou escolher esse resistor aqui embaixo. Aqui. Qual que é a incógnita mesmo que o exercício está pedindo? Vocês lembram que a gente calculou no... Tensão 2 e 4. Deixa eu só... Isso, tensão no resistor 2 e no resistor 4. Então, vai ser o único resistor, não vai ser mais R34, e sim o R equivalente. Equivalente de 54,75 ohms. 54,75. Então, como a Isabela falou, o exercício, ó, se a gente voltar lá no enunciado, ele está pedindo as tensões nos resistores 2, tensão no resistor 4. A gente calculou até agora as resistências, né, equivalente, que deu a resistência equivalente do circuito, que é essa única aqui de 54,75. Bom, dá pra gente calcular o quê com isso aqui? A corrente, não é? Corrente, isso, mas que corrente? A corrente total, Corrente né? total. Isso. Isso. Então, a corrente total do circuito, porque para a gente calcular a tensão, a gente vai precisar da corrente. Então, a gente vai precisar de fazer tudo isso para poder achar a corrente total, né, que vai estar sendo mandada, né, no circuito todo. Então, a fórmula da corrente é corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente. Então, isso aqui seria como? A tensão é 45. Dividido pela resistência, né, 54,75. Isso aqui, essa divisão dá quanto? É 0,82. 0,82 o quê? Unidade de medida de corrente. Ampere. Então, corrente total é de 0,82 amperes. Beleza. Bom, a gente calculou a corrente total do circuito. Agora sim a gente pode começar a voltar para achar as tensões, né? Tensão 2 e tensão 4. Bom, dá para a gente fazer o seguinte. Vamos começar pelo resistor 2, né? Calcular a tensão do resistor 2. Qual desses resistores aqui, ó, está envolvendo o resistor 2? O resistor 12 ou o resistor 34? O 2 está inserido dentro. Ah. Inserido dentro. Qual? O R12? Ah, tá. Isso. Por quê? Porque é o equivalente do R1 com o R2. Não. Beleza aqui. Tá. Então, a gente tem a corrente, né? A gente tem a corrente que vai passar por esse resistor, não? Na verdade, a gente tem que vai passar por esses dois aqui, que é o 0,82. Porque estão em série, né? Então, vai ser mandada, emitida pela fonte 0,82. 0,82 vai passar por esse 34 e 0,82 que vai subir para o R12. Então, dá para a gente calcular o quê? A tensão, certo? Sim. Então, tensão 12 é igual V é igual R vezes I. Então, o R12 multiplicado pela corrente 12. E isso daqui é a resistência 3,75 multiplicado pela corrente. Qual que é a corrente? 0,82 amperes. E essa multiplicação aqui dá quanto? 3,075. Então, arredondando, né, como o professor pediu duas casas, 3,07. Beleza? Ok. 3,07 volts. Então, esse aqui é a tensão no resistor 12. 3,17 volts. Beleza. Bom, dá pra gente calcular outra tensão aqui. Bom, porque a gente quer a tensão no resistor 2 e o resistor 4. Tem algum aqui
tem o resistor 4 inserido? Oi? Como assim? Porque está envolvendo o resistor 4. Algum no caso que seria esse 34 aqui. Ele está Ah, tá. envolvendo o resistor 4? Sim, Sim. tá. Tá, né? Então a gente sabe a resistência, que é 51, e a gente também sabe a corrente. Então, novamente, a gente pode calcular a tensão, né, nesse equivalente, que é o R34. Então, V34 é igual o R34 multiplicado pela corrente. 34, que é a corrente do circuito, né? A mesma coisa lá para o V12. V12. Então, V34, qual que é a resistência? 51. Aí a corrente 0,82. E esse produto aqui dá quanto? É 41,82. 41, 0,82. 41,82 volts, certo? Certo. Bom, e agora? Voltando aqui no circuito, A caso aqui no R12. O que é o R12? Ele é o equivalente do R1 com o R2, certo? Então, é o mesmo caso, que como o R1 e o R2 estavam em paralelo, a gente calculou a tensão no R12, que no caso aqui é 3,07 volts. Então, a corrente aqui em cima, esse resistor aqui, ó, R1 e R2, a corrente neles também vai ser 3,07, certo? Vocês concordam? sim. Então aqui eu vou ter 3,07 volts. E aqui é a mesma coisa, né? 3,07. V2. Bom, qual foi uma das tensões que o exercício pediu mesmo? Não foi o V2? Foi o V2 e o V4. Isso, então a gente já calculou aqui o V2. 3,07 volts. Então, ó, V2, vou anotar aqui que são iguais, né? Tensão 12 é igual a tensão 1 é igual a tensão 2, porque o V1 e o V2 estavam anteriormente aqui, igual a gente viu, em paralelo. Então a tensão vai ser a mesma coisa, beleza? Tensão, mesmo valor. Então aqui V2, 3,07 volts. Embaixo, a gente já calculou. E agora o que falta para a gente calcular é a tensão no resistor 4. Bom, a gente por acaso sabe a tensão nesse resistor. A gente calculou, né, a tensão no resistor 34, certo? E a Aí gente é a sabe. mesma, né? Oi? Aí vai ser a tensão que vai passar no resistor 4, não vai? Calma, você está falando da corrente? Isso. Como aqui a corrente, ó, que vai passar pelo resistor 4 vai ser a corrente total, né, que sai daqui, ó. O primeiro resistor que ela passa é o R4. Então, a gente consegue calcular a tensão no resistor 4, que é a tensão no resistor 4 é igual ao R4 vezes o I4. Bom, qual que é essa resistência? 1. 1. E a corrente? 0,3. Isso aí. É? Eu não tenho 0, certeza. É? Ok. que dá 0,82 volts. 0,82 volts. Aqui. Coisa aqui. Tensão 2 igual a 3,07 volts e tensão 4 igual a 0,82 volts. Igual aqui, ó, para quem ficou em dúvida, aqui a corrente, né, vai sair da fonte e vai descer aqui para o R4. Porém, a gente calculou a corrente total aqui em cima.
Deu 0,82. Então, 0,82 amperes vai passar aqui, ó. Que vai descer aqui para esse resistor R4. Alguma dúvida até agora? Aqui nessa parte? Nenhuma. Beleza. Então, qual que é o Também não. próximo passo que a gente vai fazer agora? Bom, a gente já calculou para cada fonte, né? A gente calculou o V2 e o V4 para a fonte 1 e o V2 e o V4 para a fonte 2. Agora, a gente tem que fazer um único, né? Tipo, o circuito é equivalente. É o equivalente dos dois, né? Da ação das duas fontes funcionando. Porque aqui, ó, no início, ó, essas duas fontes aqui vai estar funcionando. Então, para uma funcionando, deu um valor. Para a outra funcionar, deu outro valor. E para as duas funcionando ao mesmo tempo, não vai ser o mesmo valor. Então, a gente tem que fazer o equivalente, né? No caso da tensão, das tensões no resistor 2 e na tensão no resistor 4. Então, vou pegar esse circuito aqui, vou chamar aqui embaixo de circuito final. Então a gente vai usar as resistências equivalentes dos outros circuitos, Como assim? ou não? Resistência equivalente para outro circuito. A dos outros que só usou uma tensão, ou não? É que eu não entendi. Desculpa. Como assim? Não, que. Acho que eu tô errada, então desculpa. Pode continuar. Não, pode falar. Não, porque eu pensei que a gente ia usar a resistência equivalente dos outros. Ah, não, vai ser só, tipo, o que a gente vai usar aqui vai ser só o sentido da corrente, porque o sentido da corrente a gente vai determinar o sentido da tensão também. Então aqui no caso, ó, tá esse aqui, né? A gente vai olhar, pegar aqui a tensão 2 e a tensão 4, isso aqui é no... Opa, esqueci de colocar aqui um negócio. Usando a fonte 2. A partir daqui foi usando D2. Então, a gente vai pegar esses valores do V2 e do V4, vou colocar aqui embaixo, né, pra gente saber que isso aqui é usando a fonte 1. Então, usando a fonte 1, a gente obteve, sei lá, a gente obteve esses dois valores aqui, certo? Para V2 e para V4. Usando E1. Beleza. E agora usando E2. A gente acabou de calcular que foi esse V2 aqui e aquele V4. Usando E2. Beleza. Agora sim, né? E depois a gente vai voltar lá para ver o circuito, a corrente, né? Que vai passar por cada resistor aqui. Bom, olhando aqui o circuito usando o E1. A gente vai prestar atenção no E2 e no R2 e no R4. Por quê? Porque a gente tem que ver qual que é o sentido da corrente que vai passar. Tipo, o sentido se ela tá para cima, se ela tá para baixo. No caso aqui, o R2. A corrente está subindo, está descendo. Essa daqui é a corrente. A corrente está subindo, certo? Beleza. Sim. Então aqui, ó, a corrente está subindo no R2 e também está subindo no R4. Vamos ver aqui? Sim. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó, no circuito 1, né, as duas correntes estavam subindo. Beleza. Agora a gente vai olhar no circuito usando fonte E2. No R2, no R2 aqui, a gente olhando aqui, a corrente, né, vai sair da fonte, vai passar pelo R4, então vai estar descendo ou vai estar subindo? Sai Vai daqui, estar descendo. descendo. Aí ela vem para cá, tem um nó aqui, então ela se divide, certo? Parte continua e Sim. parte sobe.
Então, a corrente no resistor 2 está subindo ou descendo? Tá Subindo. 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 E no R4, descendo. Então, eu vou colocar cor para o circuito 2 de vermelho. Então, aqui, né, vocês falaram que vai estar subindo uma corrente no circuito 2, né? E aqui vai estar descendo uma corrente. Isso aqui usando a fonte 2. Bom, quando tem duas correntes subindo, o que a gente faz? Não sei. Soma. O equivalente. Isso, o equivalente a gente soma. Porque elas são para o mesmo sentido, então elas vão somar. Mesmo sentido, soma. Então aqui a corrente 2 é igual a corrente usando a fonte 1 mais a corrente usando o E2. Certo? Usando aqui, no caso, a fonte E1 e E2 separadamente. Então, quanto que, digamos assim, a gente pode substituir? Ele não pediu corrente final, ele pediu tensão final, certo? Então, a tensão vai ter o mesmo sentido da corrente. Então, se está somando a corrente, o que a gente faz com a tensão? Soma também, não é? Sim. Beleza? Então, qual que vai ser a maior... Tá, no caso aqui não importa. A tensão usando o E1 mais a tensão usando o E2, né? No caso ali chamou a fonte de E. Qual que é a tensão que a gente teve usando a fonte E1? No resistor 2. Resistor 2. 58,18. 58,18. Aí, mais, né? Tensão que a gente teve no resistor 2 usando a fonte 2. 1,2. 3,07. Beleza? Oi? Uhum. Então, isso aqui, a soma vai dar 61,25. Sim. Beleza. Então vai dar 61,25 volts no V2, né? V2 sinal. Então, tá destacar aqui de vermelho. Bom, e agora, né, para finalizar, a gente precisa do quê? Calcular a tensão no V4, né? No caso aqui, ó, tem uma corrente subindo e uma corrente descendo. E aí, gente, o que acontece? Tem isso. Subtrai. Subtrai. Então, pego a maior e subtraio da menor. A menor subtrai da maior, certo? Sim. Então, aqui vai ser a corrente usando E1 menos, né? Mas a gente tem que ver aqui, ó. Tá. Corrente usando E2. Tem que ver qual que é maior. Olhando para a tensão. A tensão usando E1 é maior, certo? Sim. Porque usando o E1, o V4 ficou com 1,14 volts. Já usando a fonte 2, deu 0,82, que é menor. Então, como está sentido oposto, a gente subtrai. Então aqui vai ficar VE1 menos VE2. Beleza. Então aqui a tensão no resistor 4, usando a fonte 1, deu 1,14. Subtraindo da tensão no resistor 4 usando a fonte 2, deu 0,82, né? Que é 0,82. E essa subtração de 1,14 menos 0,82 dá quanto? Vou ver aqui. Beleza. Dá 0,32. 0,32 32. amperes. Mentira, é volts, né? Que eu coloquei corrente aqui, perdão. Aqui ó, já começa a ser tensão. Tensão de 0,32 volts. Isso no R4. Beleza, aqui é a mesma coisa, gente, desculpa.
Aqui, ó, é V. V e V. Beleza. Então a gente terminou. A gente descobriu que a tensão resistor 2 é essa tensão aqui, 61,25 volts. E a tensão resistor 4 é essa daqui, de 0,32 volts. Beleza? Alguma dúvida nessa parte, nesse exercício?